Sócrates era cristão? Como é que alguém que viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo pode ser considerado cristão por um dos maiores pensadores da história da filosofia? Então, essa é uma formulação do Nietzsche. E como vocês sabem, o Nietzsche gostava de se colocar como um pensador disruptivo. Quando ele se chamava de filósofo, porque na maioria das vezes ele não gostava de ser chamado assim, ele dizia que filosofava com um martelo, destruindo todas as verdades cristalizadas na cultura ocidental. Então, essa crítica que o Nietzsche tem ao Sócrates, na verdade é uma crítica do Nietzsche à filosofia em geral. Ele dizia que a filosofia nasceu num contexto de decadência da cultura grega. E essa decadência foi passada para toda a cultura ocidental. Essa leitura tem a ver com a noção que o Nietzsche tem de dionisíaco, apolíneo e dessa relação complicada que nós estabelecemos com o corpo em relação à mente. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Vamos voltar para a questão do cristão. Qual seria então a relação entre ser cristão e a decadência? Eu não estou querendo dizer que o Nietzsche não faz críticas à religião cristã, obviamente ele faz críticas à religião cristã, mas nesse ponto em específico, ele não está falando da religião, ele está falando de uma postura diante da vida, mais precisamente de uma postura de ressentimento diante da vida. Nietzsche acreditava que alguns grupos, pensadores, até culturas, poderiam se proteger da vida, criando a ideia de que existe uma verdade. Uma única verdade, um certo e um errado. O ressentimento criaria uma verdade. Para pegar um exemplo, lembra que Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses filósofos tinham tipo uns arqui-inimigos na Grécia, que eram sofistas. Os sofistas eram aqueles caras muito bons na retórica, muito bons na arte do convencimento, muito bons argumentando, eram capazes às vezes de defender pontos de vista completamente opostos em contextos diferentes. E eles tinham muito sucesso nisso, né? E isso deixava esses filósofos putos da vida, ressentidos. E por isso que, segundo Nietzsche, claro, eles criavam a ideia de que tinha que existir uma única verdade, uma única noção de ética, uma única noção de justiça. E aí é nesse contexto que Sócrates pode ser considerado cristão, Platão pode ser considerado cristão, Kant pode ser considerado cristão. Kant era de fato cristão, mas sei lá, o Schopenhauer pode ser considerado cristão, que era ateu, e até o Marx pode ser considerado cristão. É esse tipo de pensamento, segundo Nietzsche, que surge de uma postura diante da vida, a postura do ressentimento. Então, você gostou dessa reflexão, dessa informação? Meu nome é Blanes, eu sou professor de filosofia, sociologia e história. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, salva, me segue, faz todas essas coisas aí, beleza?